Boa noite. Vamos então dar início ao estudo do livro A Obsessão e o Movimento Espírita. Hoje, continuando a abordagem da história de Ambrósio, a segunda parte. Mas, como de hábito, vamos aqui fazer um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel, extraída do Evangelho, do livro O Evangelho de João, comentado por Emmanuel, capítulo 21, versículo 22. Separamos esse parágrafo. Viste, sim, as desilusões que não contavas. Nosso primeiro impulso é o de reclamar naquilo que supomos nosso direito. Contudo, buscando a palavra do Evangelho, surpreendemos a inesquecível advertência do Senhor. Que importa a ti? Segue-me tu. Então vamos aqui fazer alguns apontamentos para iniciar o nosso estudo. De fato, desilusões é um rico material que o mundo de provas e expiações oferece a todos nós. Desilusões afetivas, desilusões econômicas, a variedade é imensa. Mas o objetivo maior dessas situações que passamos é o aprimoramento, é o crescimento espiritual nosso. Mas para isso, precisamos estar em sintonia com os objetivos espirituais da nossa vida, com a percepção diferenciada da realidade material que nos envolve. Porque quando temos a visão limitada pelo materialismo, pela unicidade das existências, as dificuldades e as desilusões têm um impacto muito maior. E muitas vezes dá campo às reclamações, abre campo também às atitudes emocionais de choque com os objetivos das leis divinas. E aí, como Emmanuel aqui nos adverte, nós perdemos oportunidades valiosas para o nosso crescimento espiritual. E por isso ele continua. Contudo, buscando a palavra do Evangelho, surpreendemos a inesquecível advertência do Senhor. Que importa a ti, segue-me tu. É um direcionamento bem importante que Emmanuel nos coloca, chamando-nos a dirigir a atenção não para os problemas e questões aflitivas do mundo externo, do mundo material, mas para buscarmos dentro de nós os recursos de superação que são dados em abundância no Evangelho do Cristo, na percepção espiritual da vida, e nisso ele aproveitou essa passagem bíblica para nos trazer essa mensagem muito importante. É justamente a passagem na qual Jesus diz a seu discípulo: que importa a ti? Segue-me tu. Não fiques procurando em questões e situações alheias a ti justificativas para ações ou decisões que não te cabem. Busca o teu eu interior e age de acordo com a tua consciência esclarecida. É isso. Vamos então para a história de Ambrósio, segunda parte, né? Eu quero lembrar que estudos anteriores desse livro se encontram no nosso canal no YouTube, assim como no canal da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, Caruaru. E fazendo aqui uma rápida síntese do que comentamos, Ambrósio é a história de alguém que reencarnou
preparado, esclarecido para tarefas de ordem mediúnica, como sendo o alvo maior da sua oportunidade reencarnatória. E na mediunidade ostensiva de que seria portador, os instrumentos para resolver graves questões do seu passado, de delinquências e de erros. E aí nós compartilhamos aquela observação aonde a conscientização de que a mediunidade não torna ninguém especial, não torna alguém mais abençoado por Deus do que outras pessoas, mas que, pelo contrário, é, para a grande maioria das criaturas humanas encarnadas, um instrumento para retificar graves erros do passado. E o Ambrósio, mesmo tendo tido toda uma sustentação espiritual dentro da doutrina espírita desde a sua adolescência, ele, ao desempenhar as atividades mediúnicas, abriu campos para as influências espirituais obsessivas que encontraram sintonia em determinados aspectos do seu caráter e do seu comportamento, cujas raízes de desequilíbrio se encontravam no seu passado encarnatório. E aí uma grande advertência para nós. Todos nós, ou a grande maioria, trazemos muitas questões graves do nosso passado, aonde a associação a vícios, crimes, desequilíbrios morais estiveram muito presentes. De tal modo que precisamos investir o máximo cuidado possível na oportunidade encarnatória do presente para não abrirmos campos ao surgimento de resquício do nosso passado, aonde as tendências ao erro, à repetição de vícios, sempre se torna possível se não estivermos trabalhando suficientemente o nosso campo interno, o nosso eu interno. Para isso, os esforços máximos que fizermos em termos de estudo, de esclarecimento espiritual, de sensibilização ao bem e de vivência à caridade, têm prioridade absoluta para o nosso êxito reencarnatório. O Ambrósio, então, caiu gravemente devido a essas repercussões encontradas no seu passado por espíritos aos quais ele havia prejudicado, desviando-se da mediunidade com Jesus, abrindo campo à vaidade pessoal e a um trabalho de vivência mediúnica afastada dos objetivos traçados pela doutrina espírita, pelo Evangelho do Cristo. Então hoje vamos continuar agora a história. Sugerimos àqueles que não nos acompanharam no estudo anterior, posteriormente voltarem a ver esse estudo no canal no YouTube, para entender melhor esses pontos em que aqui fizemos uma rápida síntese. Os conflitos sexuais que estavam sob controle também começaram a somar. Tornou-se propagandista do exercício livre das paixões da libido, em tons de modernidade, como se liberdade e licenças morais fossem a mesma coisa. Então, depois dos problemas sérios na área da vaidade, da arrogância, aonde, mesmo em palestras públicas, ele se desviava da transmissão dos valores do Evangelho do Cristo para pontos de vistas pessoais, às vezes com a utilização de piadas chulas,
comentamos isso no estudo anterior. Logo em seguida a esses desequilíbrios, os de ordem sexual. E nesse campo a delicadeza ainda é maior, porque praticamente todos nós temos na área das experiências sexuais graves problemas do nosso passado, aonde a presença do egoísmo exagerado e das tendências viciosas do comportamento sexual, na grande maioria de nós, há inúmeras brechas e problemas. É por essa razão que naquele livrinho fininho, mas muito importante do Espírito Emmanuel, Vida e Sexo, traz um conteúdo nos mais variados capítulos que recomendamos muito a leitura. Então, lá em Vida e Sexo, logo na introdução em um dos capítulos, Emmanuel diz logo, nessa área do comportamento humano, ninguém que se avore como juiz ou com direitos a jogar pedra no comportamento do outro. Porque, invariavelmente, é uma área de fragilidade e de erros que qualquer um de nós pode ter tido no passado, se não tiver no presente. Então, ali há advertências muito sérias do Espírito Emmanuel e que, voltando aqui a esse trecho da história de Ambrósio, ele abriu campos também para que as insinuações obsessivas devastassem mais ainda a sua reencarnação. E tornou-se propagandista do exercício livre das paixões da libido. Como assim? De fato, o Espiritismo não impõe regras de conduta moral a ninguém, mas, por outro lado, traz de forma impactante o despertar da consciência de cada um de nós ao estabelecimento de comportamento e de atitudes nas leis divinas, cuja base maior é a lei do amor, aonde nós não podemos fazer ao outro o que não desejaríamos que o outro nos fizesse, de tal modo que o exercício desequilibrado das funções sexuais abre campo para prejuízos graves para aquele que assim age e indiretamente para aqueles que são alcançados por suas ações danosas. Então, em tons de modernidade, como se liberdade e licenças morais fossem a mesma coisa. Então, aqui, deixando numa linguagem bem clara para qualquer um de nós, a monogamia, o relacionamento íntimo de um casal, aonde a fidelidade, a honestidade, a presença de propósitos compartilhados estabelece um compromisso de vida com o outro, não pode ser objeto de libertinagem, de licenças morais, como o texto adverte, levando invariavelmente a sintonia com espíritos doentes, desequilibrados, obsessores, que utilizam-se das energias associadas à sexualidade para verdadeiras práticas de vampirismo, de absorção de fluido vital e de desequilíbrios muito graves, tanto emocionais como físicos e espirituais. Prossigamos. Inspirado e assolado por entidades vulgares dos comportamentos do sexo ultrajado, vampirizadores das energias humanas, foi empurrado para atitudes públicas e particulares reprocháveis, condenáveis. Então,
concomitantemente aos desequilíbrios que ele passou a expressar nessa área, a presença de espíritos vampirizadores de suas energias, fazendo com que ele se sentisse ainda mais empurrado a ações e atitudes atrevidas, reprocháveis, de ordem social, inclusive. Então é preciso, trazendo a reflexão para todos nós, a consciência de que, se por um lado a doutrina espírita não especifica regras de conduta moral, a essência do Evangelho do Cristo tem no código das leis divinas, estruturados na lei do amor, a essência para as atitudes e comportamentos da criatura humana, em todas as áreas, e, sobretudo, inclusive, na área sexual. Não demorou muito, e começou a sentir a mudança radical que passou a operar-se em torno da faculdade mediúnica. Os espíritos nobres, rechaçados pela sua vacuidade e presunção, foram afastados por ele mesmo, e outros pseudo-sábios e perversos começaram a influenciá-lo. Então, a consequência disso, as suas faculdades mediúnicas passaram a ser entregues às manifestações dos espíritos desequilibrados, pseudo-sábios, perversos, que passaram a comandar suas faculdades, com o natural afastamento dos espíritos bons. Essa consequência se dá com qualquer um, mas, sobretudo, com aqueles que têm a missão, o trabalho na mediunidade ostensiva, no compromisso mediúnico mais efetivo. Os efeitos físicos foram cessando, e, sob a tutela das insinuações perturbadoras, começou a preencher por conta própria os espaços mediúnicos com astúcia e manobras espúrias, sem entender a lição silenciosa que lhe era ministrada pelos guias espirituais. Então, daí em diante, os próprios escritos e comunicados mediúnicos que ele recebia passavam a ser objetos de mistificação, por parte dele mesmo, aonde ele passava a preencher, a inserir, por conta própria, interpretações ou palavras que, na verdade, não tinham sido ditas pelos espíritos. A situação do nosso irmão Ambrósio foi piorando cada vez mais. Distanciando-se dos enfermos e sofredores, fez-se rude no trato comum das demais pessoas, substituindo-as soberbo nas expressões comportamentais, verdadeiro astro da mediunidade de ocasião, e em tudo quanto realizava em nome da caridade, disfarçava os sentimentos de autopromoção e exibicionismo. Então, naturalmente, na consequência do afastamento dos espíritos bons e da aproximação com os espíritos perversos, intensificou-se-lhe os sentimentos e as atitudes comportamentais de baixa qualidade, separando, tratando mal as pessoas comuns, bajulando aquelas
que lhe pareciam mais interessantes e importantes e utilizando-se da mediunidade como verdadeiro astro, chamando a atenção para si. E nisso, todas as vezes que vinculava a caridade ou a assistência a seu trabalho mediúnico, era um meio indireto de exibicionismo e de autopromoção. Desnecessário dizer que passou da obsessão simples para a fascinação, quando não lhe faltaram corresponsáveis e, por fim, tombou, aturdido na subjugação que o fez mais agressivo, quando não totalmente vulgar. Então, o processo obsessivo no qual Ambrósio se envolveu começou desde a obsessão simples, a fascinação, a subjugação. E daí em diante, ele se tornava cada vez mais agressivo, irascível, se desequilibrando totalmente. Nós aproveitamos aqui nesse espaço do estudo para lembrar que a história do Ambrósio em detalhes encontra-se no livro Tormentos da Obsessão, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, que recomendamos muito a leitura. Aqui nós separamos alguns trechos, fazendo uma síntese, mas detalhes e o desenvolvimento da história de uma forma mais ampla você vai encontrar no livro Tormentos da Obsessão. A mediunidade é ponte de serviço, pela qual chegaram à Terra as informações do mundo espiritual, ensejando Allan Kardec a construção da incomparável obra que legou à humanidade como patrimônio indestrutível para os tempos do futuro. A história de Ambrósio, que tratamos até o parágrafo anterior, tem um final trágico. Em uma das apresentações espetaculosas da mediunidade que ele promovia, ele veio a ter um AVC, um acidente vascular cerebral, que levou ele a uma internação e posterior desencarnação. A história do Ambrósio se insere no socorro preparado, realizado pelo Hospital Esperança, aonde a presença de Dr. Inácio Ferreira é narrado também no livro Tormentos da Obsessão, junto com Manuel Filomeno de Miranda, na prestação do auxílio e do socorro ao espírito de Ambrósio, que é objeto dessa narrativa que estivemos tratando. Então agora aqui é feita uma referência ao papel tão grandioso e importante da mediunidade. Ela é ponte de serviço. É uma ponte de serviço ativo, tanto para espíritos encarnados quanto para espíritos desencarnados. Ensejando Allan Kardec a construção da incomparável obra que legou à humanidade, o Espiritismo, que é um patrimônio indestrutível para os tempos futuros. Indestrutível porque aqui é importante ressaltarmos que as bases essenciais enfocadas pelo codificador, que veio na época certa cumprir a promessa do Consolador prometido por Jesus, teve a sua constituição sólida e sustentável para os desdobramentos que as possibilidades do fenômeno mediúnico lhe incorporariam, mas que não substituiriam o alicerce. Esse alicerce é inamovível e se coloca para
à humanidade presente e futura. No entanto, não é imprescindível para a preservação da doutrina, que a dispensa, sendo o seu exercício, sem a prudência e a orientação do Espiritismo, sempre um risco de imprevisíveis consequências para o seu usuário e todos que compartilham das experiências sem controle. Então, aqui no final desse estudo da história de Ambrósio, o destaque para a mediunidade e para a doutrina espírita, aonde a utilização providencial valorizada em termos de um maior êxito da prática mediúnica só se consegue utilizando-se as bases da doutrina espírita. O exercício, a prática da mediunidade fora desse alicerce sempre oferece riscos imprevisíveis, problemas, sobretudo pelas possibilidades de abertura dos processos obsessivos, das interferências espirituais doentias, que têm um tratamento muito especial quando no Espiritismo a prática mediúnica é associada ao Evangelho do Cristo, de forma profunda. É essa associação que possibilita o aproveitamento ideal das faculdades mediúnicas. Então é isso que o texto aqui no final nos chama. Lembramos a todos que os estudos anteriores, que também tratou inclusive da história do Ambrósio, estão disponibilizados no nosso canal, no YouTube. Agradecemos àqueles que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Até o próximo estudo. Uma boa noite.